Após o encontro divino com Deus na sarça ardente, Moisés partiu com o coração inquieto e ao mesmo tempo decidido a obedecer ao chamado que havia recebido. Sabia que estava prestes a enfrentar uma das missões mais desafiadoras de sua vida. Ele voltou para sua casa em Midian, onde vivia com sua esposa Zípora e seus filhos, e compartilhou com sua família a decisão de retornar ao Egito. Moisés explicou a Zípora que Deus o havia convocado para libertar o povo hebreu da escravidão egípcia, um povo que clamava há séculos por liberdade. Zípora, embora relutante em ver seu marido partir para uma missão tão perigosa, compreendeu que o chamado de Deus era inegável. Ela preparou as coisas para a viagem e, junto com seus filhos, começou a jornada com Moisés em direção ao Egito. Moisés sabia que o caminho seria longo e árduo, mas sua confiança estava firmada na promessa de Deus: "Eu estarei contigo." Enquanto Moisés avançava pelo deserto com sua família, Deus novamente apareceu a ele. Desta vez, as palavras eram ainda mais fortes: "Moisés, lembra-te de que é em meu nome que estás indo ao Egito. Não temas, pois eu sou contigo, e Arão, teu irmão, já está a caminho para encontrá-lo." Essas palavras confortaram Moisés. Seu irmão, Arão, seria seu aliado e porta-voz, alguém em quem poderia confiar plenamente. A jornada pelo deserto não foi fácil. As noites eram frias e os dias escaldantes. Moisés, enquanto caminhava, refletia sobre o encontro na sarça ardente. Sabia que teria que enfrentar o faraó, o governante mais poderoso do mundo, e exigir a libertação de milhares de escravos. Mas, acima de tudo, Moisés temia como seria recebido pelo seu próprio povo, os hebreus. Afinal, ele havia sido criado no palácio do faraó. Ao aproximar-se das fronteiras do Egito, Moisés finalmente avistou uma figura ao longe. Seu coração se encheu de alegria ao reconhecer seu irmão Arão. Era um reencontro esperado há muito tempo. Arão correu ao encontro de Moisés, e os dois irmãos se abraçaram. Arão olhou nos olhos de Moisés e disse: "O Senhor falou comigo e me enviou até ti. Estamos juntos nisso, irmão. O povo de Israel precisa ser libertado." Moisés, ainda com certo receio sobre o que enfrentariam, explicou detalhadamente tudo o que Deus havia dito. Ele contou sobre o nome revelado de Deus, "Eu sou", e sobre os sinais milagrosos que Deus lhe havia dado para provar ao povo que ele, de fato, era o escolhido. Moisés mostrou a Arão o cajado, que, quando lançado ao chão, transformava-se em uma serpente. E também demonstrou o sinal da mão que, ao ser colocada no peito, ficava leprosa e, em seguida, era restaurada. Arão, vendo esses sinais, ficou maravilhado, reconhecendo que, de fato, o poder de Deus estava com Moisés. Juntos, os dois irmãos avançaram rumo à cidade, com a missão de reunir os líderes dos hebreus e convencê-los de que a libertação estava próxima. Moisés sabia que a tarefa não seria fácil. Ele e Arão estavam prestes a enfrentar o maior desafio de suas vidas. Eles seguiram para as áreas onde os hebreus viviam. Em meio à opressão e ao cansaço do trabalho forçado, e convocaram uma reunião com os anciãos do povo. Quando finalmente se reuniram com os anciãos, a tensão no ar era palpável. Muitos dos líderes hebreus olhavam para Moisés com desconfiança, lembrando-se de seu passado como membro da corte egípcia. Mas foi Arão quem tomou a palavra, como Deus havia ordenado. Ele explicou que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó havia visto o sofrimento de seu povo e que Moisés havia sido escolhido para libertá-los. Para provar suas palavras, Moisés demonstrou os sinais que Deus lhe havia dado. Quando o cajado se transformou em serpente e sua mão foi restaurada após a lepra, os anciãos ficaram impressionados. Finalmente, o povo acreditou. Eles reconheceram que Deus não havia esquecido deles e que a hora da libertação estava próxima. Os anciãos e o povo hebreu, tocados pela manifestação do poder de Deus, inclinaram-se em adoração, reconhecendo que Deus ouvirá o seu clamor e estava agindo em favor deles.